estou cansada de falar, meu filho adolescente não me escutar. Quero falar com você sobre isso, porque olha só, a mãe reclama, e foram várias queixas, né? Que recebi também nesses últimos dias. Filho que parece que escutou a mãe, daqui a pouco acontece uma coisa tão diferente. Filho que a mãe está falando e o filho está lá com o foninho, nem tirou o foninho. A mãe está falando com o filho está no videogame, não olha para a mãe. Ou está assistindo lá uma série. Ou o filho está enfurnado naquela caverna, não sai daquele quarto. E lá da cozinha ou de algum lugar da casa, a mãe grita e o filho nem dá pelota, né? Nem liga que a mãe está chamando, né? Outras vezes descumpre os horários, os combinados. Você pensa que o filho vai chegar a determinada hora que você fez um combinado e o filho não chega. Como é que você sabe que o filho não está te escutando? Quando você olha os resultados. Não é só assim, tipo, você está me olhando aqui, você está me vendo, está me escutando. Às vezes o filho está olhando para a cara da mãe e não está escutando a mãe. E existem alguns fatores que fazem com que o filho fique com aquela carinha de paisagem, parece que vai cumprir o que falou com você. Parece que dessa vez você pode confiar nele. Dessa vez não vai ter nenhuma surpresa desagradável. Dessa vez esse filho ficou mais confiável. E aí você vai ver os resultados, vai ver uma nota de escola, vai perceber o horário que descumpriu, uma encrenca, combinados dentro de casa e o filho não está cumprindo. Às vezes é uma coisa muito simples, como por exemplo, lavar uma louça. Olha, coloca o lixo lá fora para mim e o filho não colocou. Entende? Uma coisa simples muitas vezes. E aí, o que acontece que faz o filho, então, não escutar essa mãe? A mãe está cheia de queixas, nervosa, triste, brava, se sentindo um zero à esquerda na vida desse filho. Parece, e as mães me falam, parece que eu não tenho valor nenhum, meu filho. Eu penso que eu posso confiar, quando eu vejo, eu não posso confiar. As coisas acontecem de um outro jeito e me aborrece demais, fora de hora, fora de contexto mesmo, de ordem mesmo, de respeito, não leva a sério o que a mãe está falando, pensa que é brincadeira quando a mãe está falando que determinado colega lá é uma má companhia, que determinado lugar vai trazer um problema, que não é um lugar adequado para o filho estar. Então, o filho mostra uma coisa, mas às costas da mãe faz outra. E então você vai observando os resultados e vai percebendo que o filho não está escutando essa mãe. Você fala muitas coisas e o filho faz outra. E como isso aborrece o coração de uma mãe. E é triste mesmo isso. Mas a gente precisa começar a olhar para esse filho, porque se eu tenho queixas e o meu filho não está me escutando, eu preciso olhar em que lugares, em que momentos o filho não está escutando. E perguntar também o contrário. Eu escuto o meu filho o suficiente? Porque a gente também pensa que escuta o filho. A gente pensa que escuta o filho, assim como a gente também pensa que às vezes o filho escuta a gente. E a gente precisa observar, porque mudou muita coisa da infância para a adolescência. Não é como lá na infância que você falava brava, às vezes com um tom de voz mais alto, numa firmeza aí, e o filho, de repente, levantava, já saía, ou né, já te obedecia de uma outra forma mais prontamente, ou às vezes fazia as manhas, as birras, mas de uma forma diferente de obediência. Chega na adolescência, nós estamos falando com um ser humano. E esse ser humano, lógico, óbvio, mas eu falo que o óbvio não existe, e a gente precisa falar sobre isso. Esse ser humano, agora na adolescência, ele tem opiniões, ele tem convicções, ele tem argumentos, ele vê, ele percebe coisas que não via, não percebia lá na infância. Às vezes, dentro de uma casa, o mundo estava caindo, né? Problema financeiro, problema de saúde, briga entre os adultos, uma carranca para lá, um mau humor para lá, né, de um lado para o outro, fazer eles dentro de casa, tudo fora de ordem, negócio quebrando dentro de casa, um caos muitas vezes. E a criança ou abre um chororô, chora para chamar a atenção, ou ela vai brincar e acaba muitas vezes até conseguindo de uma certa forma, ainda que parcialmente, elaborar ali nas brincadeiras alguns sentimentos, algumas emoções, e às vezes fica alheia porque ainda existe um mundo fantasioso, um tempo de imaginação. Se for uma criança lá na primeira infância que vai até seus 5, 6 anos de idade, às vezes tem até seu amigo imaginário. Então a criança acaba tendo ali, ela arruma um jeitinho de ficar um pouco ao lado, à mercê, bem assim, desconectado um pouco com os perrengues dos adultos, principalmente entre pai e mãe. O adolescente não, ele vê tudo. Ele sabe das coisas, ele percebe quando a mãe não está bem, quando a mãe está mal, quando a mãe está nervosa, brava, carrancuda,
quando a mãe está ríspida, quando ele não tem nada a ver com o peixe e ele recebe uma palavra endurecida de sua mãe, por exemplo, é uma rispidez, quando a mãe está sem paciência para escutá-lo, quando a mãe não está dando a atenção que ele precisava naquele devido momento. O filho adolescente é diferente de uma criança. Então, a infância já acabou, agora o que se tem é a adolescência. Então, é um tempo muito diferente. Por que o meu filho não me escuta? Porque provavelmente um dos primeiros pontos aqui, existem vários, mas o primeiro pode ser que esteja falando com esse filho adolescente como se fosse a época da criança. E o jeito que falava com esse filho lá, na época da infância, não serve para o jeito de falar com um adolescente. Já muda tudo. Existem muitas formas, variadas formas, nessa forma de comunicação. Existe perfil de comunicação, existe a forma de escuta, a forma de emitir uma mensagem, a forma de receber uma mensagem. E então mudou muita coisa. Um primeiro ponto que você precisa analisar: será que eu estou falando com meu filho adolescente do mesmo jeito que eu falava com ele quando ele era criança? E talvez não tão criancinha, mas talvez até outro dia, quando ele tinha seus 8, 9 anos, 10 anos. E aí insiste às vezes em falar do mesmo jeito que falava antes. Esse menino não me escuta mais. Eu já falei, eu já pedi, eu já expliquei. As mães me falam: mas Rosana, eu expliquei, mas eu falei. Pois é, talvez você esteja explicando para uma criança, e como ele não é criança, ele não vai te entender, não vai te escutar. Por que ele não vai te entender e te escutar? Porque ele não vai querer te entender e muito menos te escutar. Porque ele vai perceber que está sendo tratado como uma criança. E adolescente odeia ser tratado como uma criança. O adolescente quer ser sempre mais. Ele não mostra para você que ele já pode, que ele faz, que ele acontece, que ele é um mocinho ou a mocinha, e que consegue ir, que consegue vir, que consegue fazer, mas ainda falta instrução, falta amadurecimento, falta percepção lá na frente, malícia, né? Aqueles insights que a gente tem quando a gente já tem uma mentalidade adulta. Então, se ele perceber que ele está sendo recebendo uma linguagem de sua mãe ali, uma comunicação, uma orientação, numa forma em que ele está sendo tratado como se ele fosse uma criança, em primeiro ponto ele vai se sentir subestimado. Tipo, minha mãe pensa que eu sou incapaz. Minha mãe pensa que eu não sei de nada. Minha mãe pensa que eu não sou perceptivo. Minha mãe pensa que eu não consigo ver e perceber as coisas. Lá dentro da cabecinha dele tem um monte de coisinha funcionando lá, e você falando com ele como se ele fosse uma criança, e ele... Ai, ela pensa que eu sou criança. Ela fala comigo como se eu fosse uma criança. Ela não está percebendo o que eu exatamente quero, o que eu falei para ela. Ela nem deu atenção. É umas engrenagenzinhas nesse cérebro adolescente acontecendo. E aí a mãe muitas vezes está falando, explicando e orientando. E aí talvez a sua orientação seja até rica em detalhes. Você esteja falando certinho, do jeito correto. Dá para entender o que você está falando. Dá para sim compreender, mas o filho adolescente, ele fecha, ele bloqueia, ele não vai querer te escutar porque está sendo tratado como uma criança e ele não vai prestar atenção no que você está falando. Esse é um primeiro ponto.